Olá, como estão? Mais uma vez aqui com vocês para nossa terapia em grupo semanal. Hoje nós vamos falar sobre, como eu havia combinado com vocês no começo do mês, estamos fazendo contos dos irmãos Grimm. E o conto de hoje nós vamos falar sobre os 7 corvos. E esse conto ele traz algumas coisas bem interessantes. Nós vamos passar a falar um pouco mais de profundidade, amplitude e abrangência sobre a questão da ânima e do ânimos, mas também, mais uma vez, traz as temáticas da jornada do herói. Então, sejam bem-vindos a essa nossa terapia em grupo. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Correa, sou psicoterapeuta na linha junguiana e este é um quadro dentro do nosso canal, do nosso grande guarda-chuva Viva Vidas Vivas, que é um quadro chamado Terapia em Grupo, que acontece todos os domingos, sobe o vídeo aqui para vocês, todos os domingos às 20 horas, ou 20 e pouquinho, sempre mais ou menos nesse horário. A proposta deste nosso trabalho semanal é justamente criar a oportunidade da gente fazer as ampliações com base em contos, com base em mitos, filmes, algum tipo de narrativa, para a gente poder falar como um paralelo, sabe, com as nossas demandas e dinâmicas da nossa vida. Então, como eu gosto de brincar, mas não é uma brincadeira séria, é relativamente mais fácil a gente lidar com os nossos problemas, com as nossas próprias feridas, com os nossos próprios desconfortos, dificuldades, desafios, vocês podem chamar do que quiser, projetada, ouvindo a história como se fosse a vida do outro. E é impressionante como a gente consegue trazer e pensar um ou outro aspecto, um ou outro elemento, e por vezes, às vezes até a história, a narrativa toda. Também tem o objetivo de criar mesmo a oportunidade de vocês trazerem essas temáticas, se houverem alguma identificação com o tema que a gente traz na semana aqui, para comentarem ou me mandarem pelas muitas formas de me acessarem aí o problema, a questão, o desafio, a dúvida, o que queira, para fazer a ampliação, da gente criar a oportunidade de ver de uma outra maneira, com uma outra perspectiva, com uma outra abordagem, sem nenhuma intenção de cravar se é certo, se é errado, se é a única forma de identificar. Na verdade, é só mais uma possibilidade de ampliar e se haver com aquela demanda, com aquela dificuldade de uma forma diferente do que vocês lidaram até então. Como eu sempre menciono, nós fazemos gravação tanto para o YouTube quanto aqui para o Instagram, e fica aí à disposição. Lembrando que lá no YouTube tem sempre uma pequena ediçãozinha, às vezes eu corto um ou outro hiato de comunicação, uma ou outra reflexão que eu faça. Tem uma grade, fica bonitinho lá, é maior, a imagem é melhor, então tudo aquilo que eu já falo toda semana eu não vou ficar aqui detalhando de novo hoje. Hoje está um pouco mais frio, hoje eu estou com uma touca, eu adoro os toucas, chapéus. Eu adoro esses adornos de cabeça, de cabelo. Vamos lá, meus amores. Como vocês sabem, eu começo lendo, mas daqui a pouco eu ponho o livro para fora. O livro, para quem quiser saber detalhes, de onde comprar, o nome do livro, o autor e tudo mais, tem sempre aqui no corpo da publicação, então fiquem à vontade para clicar. Da mesma maneira que a gente encontra nos mitos, os contos, vez por outra, chegam com versões diferentes. Os Grimm são 2 irmãos que decidiram trilhar e fazer a coletagem dessas informações, dessas conversas, dessas narrativas, desses contos, dessas histórias que aconteciam e eram passadas oralmente entre as civilizações, entre as gerações. E aí eles compilam uma série de contos nas andanças que eles faziam. E eles, obviamente, também faziam uma ou outra adaptação, um ou outro ajustes. E alguns coletadores de histórias, às vezes, vão garimpar e veem realmente algumas mudanças que os Grimm fizeram, que os irmãos Grimm, eu sempre trago. O nome desses irmãos o sobrenome é Grimm. Mas na hora que eu falo irmãos Grimm, eu sempre coloco um plural aí, mas não tem não, tá? É só Grimm.
E aí eles fazem algumas observações, algumas alterações diante do contexto histórico que eles estavam ali envolvidos, né? E, enfim, tinha uma série de outras interferências e influências que acabavam permeando esses complementos e a conclusão desses contos. Então eu vi alguns, eu acho que eu vi uns 2 ou 3 pesquisando na internet, além do livro. Eu vi uns 2 ou 3 variações, uma ou outra variaçãozinha desse conto, mas eu vou me ater ao que está no livro. O cerne da história não muda muito, é sempre o desfecho é o mesmo, o contexto, mas os pontos mais altos eles não mudam muito, então não tem muita interferência. Isso não vai atrapalhar o nosso estudo de hoje. Mais uma informação que eu acho que eu não mencionei, que essa terapia em grupo a gente faz a leitura do mito, da narrativa, né, do mito, do conto, ou o que a gente traz no dia para fazer o estudo e ampliação, sempre com base e alicerçada com base na teoria da psicologia junguiana, né, flertando, navegando por uma outra metodologia psicológica que a gente possa ampliar e trazer, agregar sempre mais valor a essa nossa conversa. Os 7 Corvos é o nome do conto. Havia certa vez um homem que tinha 7 filhos e uma filhinha caçula. Embora a menina fosse muito bonita, era tão fraca e pequena que ninguém achava que conseguiria sobreviver. Então, decidiram que ela deveria ser batizada imediatamente. Assim, o pai mandou um dos filhos correr até a fonte e pegar um pouco da água para promover o batizado. Só que na hora que ele manda esse filho, uns trazem que é o filho mais velho, nesse livro aqui traz apenas um dos filhos para ir buscar essa água para promover o batizado da menina. Os 6 vão junto, né, com cada um com a sua jarra e tal, e vão naquele forfé, né, em que a criançada acaba fazendo mesmo. Chega lá na fonte, por conta da algazarra que eles foram fazendo, de quem pega primeiro, tal, aquela disputa natural entre irmãos, os irmãos, todos eles deixam cair todas as jarras que estavam nas mãos. E aí eles ficam lá sem saber como descer até a fonte para recuperar, né, as jarras e levar a água que o pai havia pedido para que eles fizessem para fazer o batizado da menina. E eles ficam ali tentando encontrar uma solução e ficam ali com medo de ter que voltar e contar para o pai que eles perderam as jarras, que não pegaram a água, e de se explicarem como é que aquilo aconteceu. Eles vão se demorando, vão ficando por ali. O pai fica lá inquieto, esperando que eles voltem com a água, e eles estão ali muito apreensivos. Parece que a menina, pelo conto, ela era muito franzina, né? E eles tinham mesmo o temor de que a menina morresse sem ser batizada, né? E haveria de ser uma alma perdida se morresse sem o batismo. E o pai fica ali inquieto, tal, espera mais um pouco, e aí, no auge da sua inquietação, do seu nervosismo, ele branda, né? Falando que os meninos devem ter se distraído em alguma brincadeira e que eles não devem voltar, e irritado, irado, manifestando bastante insatisfação, ele amaldiçoa que os filhos deveriam virar corvos. E aí, na hora que ele termina a frase, ele escuta o bater de asas, né? E aí olha para cima e vê 7 corvos negros, né, pairando em cima de onde eles estão, e os meninos estão amaldiçoados e transformados em corvos. O pai, a mãe, a família ficam ali todos inquietos, né, tentando fazer a resolução daquele problema, mas eles não conseguem fazer a quebra daquele feitiço. E aí eles acabam se consolando minimamente com a presença, né, e o florescimento da filha, que acaba sobrevivendo, acaba se desenvolvendo. Nesse conto que está aqui no livro não traz dessa maneira, mas tem uma versão que traz que os pais são muito ansiosos, né, porque eles têm 7 filhos meninos, homens, e aí eles são muito ansiosos e esperançosos de que a nova filha seja uma menina, e de fato nasce uma menina, e eles ficam muito contentes, né, com o nascimento de uma menina que não fosse menino, né, para fazer mesmo essa quebra de padrão aí entre os irmãos. E aí a menina
né, se desenvolve, cresce, bela, saudável, né? E aí os pais se conformam ali com aquela situação. E na medida que a menina vai crescendo, eles acabam apagando a informação de irmãos dentro daquela família. E aí ela cresce como se fosse filha única daquele pai e daquela mãe. Porque os pais nunca mais mencionam a respeito dos irmãos que aconteceu essa fatalidade, né? Eles não morreram, mas eles acabam desaparecendo do contexto familiar ali. E aí a menina vai crescendo, e aí ela começa a ouvir conversinhas no entorno dela, e uma dessas conversinhas é, né, as pessoas comentando a respeito de que ela é tão bonita, ela é tão bela, mas que pena, né, que ela é a responsável pelo infortúnio dos irmãos. E aí ela não sabia que tinha irmãos, ela fica incomodada com aquela conversa que ela acaba captando ali no burburinho, e vai conversar com os pais para tirar a dúvida do que haviam falado a respeito dela e desses supostos irmãos. Ela chega e pergunta se ela tinha irmãos, de onde eles estão, e aí os pais não continuam mentindo, os pais resolvem esclarecer a situação, contam para ela o que aconteceu e, na medida do possível, tentam tranquilizá-la de que ela não tem culpa do que aconteceu com o nascimento dela, tal, que foi uma fatalidade que aconteceu e que ela não deve se sentir responsável. Mas ela fica com aquilo, né, martelando na mente, na cabeça, sente-se sim culpada e decide que vai ir atrás dos irmãos para recuperá-los, né, para quebrar esse feitiço, para trazê-los de volta ao lar. E aí, dia após dia, ela fica com aquele pensamento, até que ela resolve realmente sair de casa e ir atrás dos irmãos. Ela leva pouca coisa. No livro traz 4 coisas, em outros lugares traz menos. No livro traz que ela leva um pedacinho de pão, caso ela tenha fome, uma pequena vasilha de água, caso ela tenha sede, um anel da família como recordação e uma espécie, entre aspas, uma espécie de amuleto em relação à jornada que ela está prestes a desempenhar, e um banquinho para que ela possa descansar. Os outros contos que eu encontrei não consta o pão, mas é interessante essa temática em relação a números, que assim que eu terminar o conto a gente vai começar a fazer as ampliações. E é interessante que em algumas determinadas versões traz o número 3 e outras determinadas versões, como o caso do livro, traz o número de 4 elementos, né, importantes que ela leva para essa jornada heróica, né, essa jornada da heroína. E aí ela começa a ir em direção ao fim do mundo e vai ter com o sol, né, vai lá conversar com o sol para tentar perguntar, saber informações a respeito do irmão, e à medida que ela se aproxima do sol, ela não consegue se aproximar muito, porque o sol é muito quente e é impossível se aproximar desse sol, que em algumas versões, não no livro, mas em algumas versões dão conta que ele come todos os filhos, que ele devora todos os filhos, porque é o fogo, né? O fogo queima, elimina. E essa eliminação também produz energia, né? Produz calor ali, que é uma espécie de combustível e de vida. Tem aí vida envolvida nesse contexto também. E aí, como ela não consegue se aproximar muito do sol, justamente pela demanda e pelas consequências de uma aproximação ser fatal, inclusive para ela, ela se distancia e vai no lado oposto, em direção à lua. E aí a lua tem uma energia completamente diferente da do sol, né? Opostamente complementar ao sol, que ela é uma energia fria e rígida. E aí nos contos falam que ela é fria, rígida e também não é boa, né? De mau humor, e quando ela está se aproximando, a lua fala algo do tipo: estou sentindo o cheiro de carne e sangue. Com requintes de crueldade, né, que causa um calafrio e tal, e aí ela também não se aproxima tanto da lua e se afasta da lua, então nem ao sol, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Ela sai nem tanto ao sol, nem tanto à lua. Ela vai conversar e vai se aproximar das estrelas, que são muito amigáveis, muito mais amistosas, e
acolhem, recebem ela, e cada estrela está ali paradinha tal, e sentadinha no seu banquinho. Ela saca do banquinho também e senta ali por algum tempo com as estrelas e fica ali nos cuidados daquele grupo, né, daquele ajuntamento de estrelas. E aí ela descobre que onde os irmãos estão, que estão na montanha de vidro. E aí, na hora que surge a estrela da manhã, que é a estrela d'alva, né, dá a orientação e a direção da montanha de vidro, que é um lugar mítico, obviamente, né, tem essa relação. E ela, em algumas versões, dão conta que essa estrela dá um ossinho de galinha para ela. Em outras versões no livro, especialmente, traz que ela dá um pedacinho de madeira, que é o que ela vai utilizar para abrir a porta da montanha de vidro. Então é a chave, né? Ou o ossinho de galinha, ou o pedacinho de madeira, é a chave que vai permitir que ela entre no local onde os irmãos estão. E ela, muito agradecida, pega essa chave, coloca, né? Embrulha num paninho que ela tem, põe dentro da bolsinha dela lá e vai atrás dos irmãos em direção à montanha de vidro. Chegando lá, nos pés da montanha de vidro, ela se depara com uma porta, e aí na hora que ela vai catar a chave, né, a madeirinha ou o ossinho de galinha, ela se dá conta que o ossinho ou que a chave, né, a chave que vai abrir aquela porta se perdeu, não está mais ali no meio do paninho, das coisas dela. E ela fica, né, extremamente preocupada, porque era a chave que ela precisava para poder fazer a passagem, né, a abertura desse local, a transição entre o que é da realidade e essa nova atmosfera mítica, né, porque a montanha de vidro simboliza isso. Ela fica ali tentando encontrar alguma alternativa e ela decide em determinado momento, que ela percebe que os dedinhos dela tem um dos dedinhos, né, o mindinho, algumas dá o mindinho, outros não mencionam que dedo é. Ela pega o dedinho dela e pega uma faquinha e corta o dedinho e coloca ali na fechadura dessa porta, e a porta é exatamente o tamanho do buraco da fechadura, porque ela tinha, né, a percepção geométrica do tamanho da madeirinha ou do ossinho de galinha, era exatamente o tamanho do dedinho que encaixa ali perfeitamente naquela fechadura que magicamente, naturalmente, abre essa porta e ela entra no local. Aí ela entrando no local, ela encontra, algumas versões dão que é um gnomo, né, mais um elemento mítico, e na versão do livro traz que é um anãozinho, que também pode estar associado, obviamente, a essa figura do gnomo. E aí ela pergunta, né, ele pergunta o que ela quer, e aí ela diz que ela está procurando os 7 corvos, que são os irmãos dela. Dá toda a informação do que ela quer, como é que ela chegou, com a autoridade de uma irmã mais nova, se é que podemos chamar assim. E aí aquele gnomo ou aquele anãozinho fala que os mestres dele, né, ou que os chefes, os senhores dele, não estão em casa naquele momento, mas que ela pode aguardar eles chegarem sem nenhum problema, e na hora que eles chegarem ela conversa com eles e vê o que dá. Ela fica por ali. Nisso, o gnomo vai tratar dos seus afazeres, e aí chega um determinado momento que o gnomo prepara o alimento e a bebida dos corvos, que são os mestres dele, né, os senhores dele, e ele pega e coloca numa mesa 7 pratinhos com 7 taças, com as comidinhas em cada pratinho e com o líquido, né, a bebidinha ali dos corvos nas taças de cada um deles. A menina vê aquela mesa posta, e aí os corvos ainda não chegaram, e ela come um pouquinho de cada prato, ela bebe um pouquinho de cada taça, né? Curioso que ela faz essa jornada na mesa, né? Comendo um pouquinho de cada um dos 7 pratos e bebendo um pouquinho de cada uma das 7 taças. E na última taça, ela deixa cair o anelzinho, que era o anel da família, né? O anel que pertencia à família que ela tinha e trouxe nessa jornada dela. Nisso, ela escuta os barulhos, né? Os bateres de asas, os guisados dos corvos,
e ela resolve se esconder nesse momento porque é tudo muito novo, tudo muito impactante. Ela fica escondidinha ali, oculta. Os corvos chegam naquela algazarra, famintos e sedentos, e aí já se põem à mesa para comer. E aí, cada hora que eles começam a comer, eles já começam a falar que quem comeu no meu prato, né? Quem bebeu da minha taça, né? Então, assim, foram uma boca de um humano que bebeu na minha taça, foi a boca de um humano que comeu da minha comida, né? E cada qual, todos os 7 vão falando um a um as mesmas coisas, que percebem naturalmente que houve mesmo uma diminuição, uma prova ali daquela comida e daquela bebida. E o último pássaro, na hora que ele termina de beber o líquido da sua taça, ele encontra o anel, e aí ele reconhece que aquele anel é o anel da mãe, da família, que era, né, eram os pais deles também. E aí ele fala: ai, que pena, seria tão bom se a nossa irmãzinha estivesse aqui, porque se ela viesse até nós, o nosso encanto seria quebrado, né? E neste momento, a menina sai da onde ela está escondida e entra no salão, e imediatamente os 7 corvos se transformam, se voltam à forma humana. Aí eles se abraçam, se beijam, né, se felicitam e trocam afeto ali entre os irmãos, entre os 8 irmãos agora, e voltam para casa felizes da vida. E o conto acaba aí. É um conto feliz também, né? Eu prometi que traria mais um conto com um final feliz, embora tenha um pouquinho de sangue aí, né? Porque a menina corta o dedo. Né? Tem ali um movimento de sacrifício, de auto-sacrifício em prol de algo mais. Mas ainda assim é um conto que tem um desfecho bastante salutar, bastante feliz. Vamos então fazer agora algumas ampliações sobre esses aspectos nesses aspectos arquetípicos que a gente pode ampliar e trazer algumas aproximações. Como eu mencionei, hoje a gente vai falar sobre a questão da jornada, né? Toda essa jornada da menina pode sim ser identificada e entendida como uma jornada do herói, a jornada da heroína. Mas mais do que isso, me chamou muita atenção esse conto pelos aspectos de ampliação e de olhar sobre as demandas da ânima e do ânimos. Eu já falei em outras vezes, né, em outras terapias em grupo, sobre o que é ânima e ânimo, mas a ânima é o aspecto, é a contraparte feminina no masculino, ou seja, no homem. O homem tem a energia psíquica chamada ânima, que é essa projeção do feminino, não da mulher, mas do feminino, da questão do cuidar, da sensibilidade, da intuição, essas questões que são envolvidas em torno do feminino, dentro da psique do homem, do masculino. E o ânimos é o aspecto, é a contraparte masculina na figura, né, no conjunto da mulher ou do feminino, que tem justamente essa disposição da iniciativa, né, da projeção, do caminhar no mundo, né, essa dinâmica mais concreta, mais produtiva, né? Que é o fazer, né? O feminino é a questão do sentir, do intuir, do idealizar, e o masculino é de efetivar, de projeção. Por isso que a mulher tem esse aspecto interno, que é a dinâmica do masculino dentro da mulher, e o homem também tem essa questão da sensibilidade, da criatividade, da sensibilidade de um modo geral intuitiva e tudo mais, dentro do aspecto do âmbito do masculino. Muito bem. Antes da gente navegar por toda essa temática que eu gostei muito que é uma boa alegoria para a gente poder entender um pouco mais e perceber como isso pode reverberar dentro de cada um de nós, nessa questão do ânimos e da ânima, vamos começar do começo, né? Vamos pelos aspectos simbólicos de alguns elementos, vamos a eles. O primeiro aspecto simbólico que me salta aos olhos é a questão do número 7. O número 7 é um número cabalístico, como imagino que muitos de vocês sabem, mas entre algumas das possíveis definições do número 7, uma das coisas que eu pesquisando, eu achei interessante, que daria para trazer justamente nesse contexto,
dão conta, entre algumas das interpretações, que seria a união do número 4 e do número 3. Lembra que durante o conto eu mencionei de novo 4 e o 3? Mas dão conta do número 4 e do número 3, que somado dá 7. E o número 4 estariam associados às questões dos 4 pontos cardinais e cardeais, né? E que daí faz a representação e identificação da Terra, né? Do planeta Terra. E o número 3 estaria associado à questão do espiritual. Então a Terra seria a questão telúrica, né? E o número 3 seria a questão espiritual, que estaria envolvido e associado ao contexto da divina Trindade, né? Do Pai, Filho e Espírito Santo, que também envolve justamente nos arremete a essa ideia, a essa energia, a esse contexto que é do espiritual. Eu mencionei que alguns contos, na hora que ela sai, né? Algumas versões. Na hora que ela sai, alguns dão conta que ela leva 4 elementos, 4 recursos lá, que é o anel, a água, o banquinho, e no livro dos Greens traz o quarto, que seria o pão, né, o alimento. E aí é interessante que faz essa junção e esse casamento, né? Quando eu vou passar por cada um deles, mas eu vou já amarrar lá no final do conto a questão dessa simbologia numérica envolvida nesse conto dos 7 corvos, que eles são 7 corvos, eles são 7 irmãos masculinos e uma menina, né? Uma irmã menina. Quando a menina nasce, os irmãos acabam sofrendo né, o feitiço, né? O encantamento que o pai joga, a maldição, claro que não era, talvez, imagino que não fosse a intenção, mas acaba produzindo esse movimento de metamorfose em relação dos humanos, dos meninos, para os pássaros, né? 7 humanos para 7 pássaros, e tem a outra menina. Na hora que faz toda a jornada, toda a dinâmica, né? Que os pássaros se retiram, porque eles se transformam em corvos, então eles vão lá para a montanha de vidro, né? Que fica não sei se aprisionado, porque eles saíam e voltavam, né? Mas eles ficam numa outra dimensão, né? Porque tem essa questão mesmo da dimensão do consciente, do inconsciente, do mítico e do real. Tem essa simbologia, né? Essa dinâmica que é muito recorrente nos contos para poder fazer mesmo essa transição entre o inconsciente e o consciente, que é um termo técnico, seria o eixo ego-self, né? Que faz mesmo essa migração de conteúdos, o que está no consciente, né? Em algum momento foi retirado, foi posto luz, né? A luz da consciência deixa de ser inconsciente para tornar-se consciente. Quando não tem mais necessidade, quando não tem mais energia, quando não tem mais desenvolvimento, quando não tem mais identificação com aqueles elementos, deixa de ser consciente, para de ser atuante nas nossas vidas e volta para o, entre aspas, esquecimento, mas volta para o mar do inconsciente. Não que ele desaparece, ele simplesmente mudou de dimensão nesse contexto. E tem essa simbologia dessa conversão dos meninos em corvos, tem muito disso. E aí quem fica é a menina, e a menina que torna-se consciente dentro daquela família. Quando bom, para a gente só fechar a dinâmica dos números, na hora que faz todo o processo de jornada da menina e das transmutações e tudo mais que acontece, quando a família volta para os pais, né, os irmãos voltam para os pais, não é mais uma menina ou 7 meninos, são 8 irmãos. E aí a gente pode brincar também com a simbologia da questão do 8, que é a representação do infinito. Então são ciclos contínuos e harmônicos que fazem a migração e a inter-relação entre um ciclo e outro. Então, fechando aqui os números, a simbologia dos números, que eu achei bastante interessante. Por que os corvos? Os corvos, eles são usados como simbologia justamente de morte e renascimento. Tem essa associação na figura mítica dos corvos. Quando, ainda em relação ao número 7, que os pais anseiam por uma menina, dão conta também da simbologia no sentido de que, né, porque o 7 é um número cabalístico,
dão conta que sim, já é uma família perfeita, mas perdida, né? Não tem aquela conexão, por isso que eles estão insatisfeitos apesar da suposta perfeição. E aí a gente já pode começar a entrar nessas temáticas de ânima e ânimos. Na teoria junguiana, essa temática da ânima em relação ao homem ou ao masculino, né, na criança, a gente está falando aqui dos filhos e tal, tem essa conexão com uma ânima, né, essa projeção, né, claro que são os aspectos internos, mas esses aspectos internos eles se comunicam com o externo através do recurso projetivo. Então, essa projeção da ânima muitas vezes é reconhecida na figura feminina, em uma figura relevante feminina, de relevância feminina para aquele indivíduo, para aquele menino, e normalmente está associada à figura da mãe. Então, é muito natural que as suas disposições, as disposições do homem, né, as disposições que se manifestam pelo recurso da ânima, que são os aspectos do feminino, estejam associados às movimentações no permear da vida parecidas, né, ou identificadas, às vezes extremamente identificadas, com as maneiras e os comportamentos desta mãe, ou desta figura feminina, importante na vida desse indivíduo. As meninas tem a ver com esse vínculo com a figura masculina, normalmente o pai. Agora, é interessante que essa mecânica de ânima e ânimos, a ânima normalmente está associada a uma figura feminina. O ânimos é plural. A mulher, né, esse aspecto do masculino, ela identifica, obviamente, várias capacidades e potencialidades nas figuras masculinas que ela consegue ter uma aproximação, uma identificação. Então, claro, sempre muito mais recorrentemente, não é a única, mas recorrentemente associada à figura deste pai, mas não só deste pai, né? Muitas vezes ela vai se identificar e se manifestar de maneira projetiva, parecido com algumas atitudes do ponto de vista, né, de atuação masculina, projeção, segurança, iniciativa, parecidas com o pai, com o irmão mais velho, com o tio, com um professor, né? Porque ela consegue fazer, a mulher ela acaba fazendo essa teia, né? Ela tem essa dinâmica de particionar essa disposição de construção de ânimos. O homem normalmente ele é mais mesmado à questão da criatividade, a maneira de se sensibilizar, mais associado a essa energia normalmente personificada por essa figura feminina marcante na vida dele. Bom, não sei se ficou claro, é complexo mesmo, né? Se ainda ficou dúvida, comenta aí, conversa aqui com a gente, que a gente pode melhorar e trazer outros contos que tragam essa energia para poder fazer uma ampliação e um entendimento melhor. Mas basicamente é isso. E aí, pegando essa dinâmica teórica que eu acabei, né, de esquadrinhar aqui, a gente pode transmutar isso como alegoria em cima dessa disposição dos 7 meninos, que essa projeção do feminino, né, em 7, não é é dos 7, e a contraparte dos 7 projetadas projetivamente na figura feminina, que seria a menina. Simbolicamente, tá, gente? Não que essa menina fosse a figura de projeção desses meninos, mas essa menina é a representatividade da dinâmica da ânima, e esses meninos que são essa disposição, sabe? Os meninos saem correndo e tal, né? Todo mundo quer fazer, todo mundo tem iniciativa, todo mundo tem força e faz algumas, né? Às vezes mete os pés pelas mãos, né? As mulheres que têm essa energia exacerbada, vez por outra, ficam com esses elementos descompensados. E aí é justamente essa questão da descompensação que a gente pode entender e perceber nessa esperança ou ansiedade
desses pais por uma figura feminina, porque haviam 7 masculinos e eles ansiavam que essa nova gravidez, que esse novo filho que fosse nascer, fosse de fato uma menina para começar para criar uma harmonia de fato. Percebem a dinâmica interessante que acontece? Só que na hora que essa menina chega, ela chega frágil, ela chega dando todos os indícios que vai morrer, que não vai ficar nessa família, que não vai dar conta. Porque os elementos masculinos, né, não é só pela quantidade, mas é pela presença, pela manifestação, pela exacerbabilidade que eles se manifestam dentro daquela psique, que a gente pode entender a família como uma psique, estão em desequilíbrio. E é por isso que a menina, na hora que ela chega desequilibrada. Ela só retoma o desenvolvimento, o afloramento e o aspecto saudável quando os meninos são transmutados em corvos, que tem a associação justamente dessa dinâmica de morte e renascimento. E aí esses meninos ficam por um período, porque a menina cresce, né? Ela cresce a ponto de ir atrás dos irmãos e resgatar os irmãos desse encantamento. Muito bem. E aí, não vou me deter em cada detalhe, porque realmente esse é um ponto pequenininho, mas é delicioso. Eu vou ficar mais nesse aspecto mesmo de ânima e ânimos e nesse desenvolvimento da jornada do herói, no caso da heroína. Na jornada, na hora que ela acaba dando conta que tem aspectos, se a gente lembrar que toda a gente pode olhar como uma psique familiar, né? Uma única psique. E a gente pode trazer isso para as nossas próprias dinâmicas, né? As mulheres, como é que estão as manifestações e as projeções e as interrelações com os nossos aspectos de ânimos. E os meninos, né? Os homens, como é que estão essa manifestação desta ânima, desse aspecto que tem a ver com o feminino dentro de cada um, né? Tá mirradinha, tá dando sinais de que não vai durar muito, né? Ou tá forte, desenvolvida, né? Plena. E as mulheres, como é que estão isso? Estão transformados em corvos? Precisa ser, ou ainda precisam ser transformados em corvos, né? Já está no momento de fazer a transmutação para o aspecto humano de novo, que é o renascimento, que é o que vai acontecer no final do conto. Fica aí a reflexão e a provocação para entender as nossas próprias disposições, tá? E aí a menina sai para a jornada. E aí, sem muito pormenorizar, mas eu acho muito interessante essa dinâmica dela ir ao sol e ir à lua, né? Que eu até fiz já a brincadeira na hora que eu contei o conto. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? E aí ela vai para o caminho do meio. Para os meus clientes de clínica, eu sempre, e para a minha vida pessoal, eu experimento isso, né? Eu tenho atenção a essa dinâmica, essa disposição, e eu acho muito útil essa percepção, que eu sempre oriento eles a estarem atentos às dinâmicas de distanciamento e tempo. Em relação à família, por vezes, né, e isso não significa fisicamente necessariamente, mas é importante ter um mínimo de afastamento da família em determinadas condições, do contexto inserido onde você estiver envolvido em algum desafio, em algum desenvolvimento, porque é importante você ter a clara percepção do local e do momento em que você estiver se desenvolvendo ali naquele contexto. Porque se a gente fica muito imerso em determinada situação, ou presença familiar, ou presença de amigos, ou presença de trabalho, que seja, corre-se o risco de queimar como o sol. E se a gente fica muito longe daquele contexto, daquela disposição, ou sem atuação efetivamente, a gente corre o risco de congelar, que seria a representação da lua, da frieza, da rigidez, né, da crueldade. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É muito salutar que a gente encontre o meio termo, sabe? De nem morrer de frio e nem congelar. E aí um bom local, nesse conto especialmente, é justamente estar na companhia das estrelas, né? Interessante que eu acho
que eu acho que me chamou muita atenção, que não é que ela vai até o sol, não dá certo, ela vai até a lua, não dá certo, aí ela encontra as estrelas e ela já não vai perguntando dos irmãos ali para as estrelas. Ela encontra as estrelas sentadinhas em seus bancos, ela saca do banquinho dela e ela senta com as estrelas. Percebe que isso é muito, é quase imperceptível, mas ela está no ali e agora. Né? Ela compartilha da própria presença, mas da presença com quem ela está. Então é muito interessante justamente essa percepção de presença e de cumplicidade dentro daquele contexto. E aí quando amanhece que tem a presença, que a estrela d'alva chega, é essa estrela d'alva que dá o norteamento e a chave que ela poderá, né, a chave e a orientação de como é que ela pode abrir essa montanha de vidro, que também é muito outro aspecto interessante, né? Não é uma casa de vidro, é uma montanha de vidro, é um desafio que ela vai ter que atravessar para poder acessar, né, ter a possibilidade de acessar os irmãos. E aí, quando a estrela d'alva chega, que dá o norteamento com as orientações e tudo mais, aí ela sai dali daquele contexto. Ela não fica ali para sempre também. Né? Ela não se distrai com a pseudo-segurança e acolhimento. Pseudo não, porque acontece mesmo, né? Esse acolhimento e segurança onde ela está. Ela poderia, quantos de nós, diante de objetivo traçado, quando a gente encontra um lugar confortável, né? Ou saudável, ou seguro, né? A gente acaba ficando ali, porque quantas vezes a gente não escuta aquela fala, aquele jargão, né? Em time que tá ganhando a gente não mexe, né? Até que o time começa a perder, e por vezes a gente ainda fica naquela tentativa, não, o próximo jogo vai ganhar. Às vezes não acontece. E é muito interessante que ela não se perde do objetivo traçado, ela não se perde de si mesma, ela continua a sua jornada, né? Ela segue em frente, apesar de ter sido acolhida e ter encontrado um local que ela estava confortável diante de alguns desafios que ela já havia atravessado nessa jornada. Muito bem, aí ela chega lá na montanha de vidro e percebe que ela perdeu a chave pelo caminho. Ela perdeu o elemento mágico pelo caminho. E aí ela tem que fazer mais do que simplesmente trilhar o caminho. Ela precisa fazer um autossacrifício, encontrar recursos internos, né? Porque ela essencialmente é o feminino, que de novo não é uma exclusividade da mulher, mas ela é a representatividade desse feminino e naturalmente ela tem incutido as dinâmicas de pulsões criativas e encontrar outras alternativas diante de uma mudança de rota, de roteiro, de desafio, que seja, né? No caso aí ela se perde, né? Ela perde a chave, literalmente, ela só perde a chave da passagem essencial para acessar os irmãos e fazer o resgate da família, né? Da psique integral, a integração e tudo mais. E aí, com essas funções criativas, que é uma característica do feminino, natural, característica do feminino, ela, concomitantemente, ela conjura a iniciativa, a coragem e a disposição de fazer o autossacrifício, que também tem essa questão do sacrifício, é muito associado ao feminino, né? As questões do feminino. E aí ela corta o dedo, que cabe exatamente ali, dentro da fechadura da porta da montanha de vidro, e ela consegue fazer a passagem, né? Ela entra no inconsciente, ela entra nos elementos míticos, né? Que seria associado à nova realidade daqueles irmãos que foram transformados em corvos. E aí ela tem lá, conversa com o gnomo ou anão, dependendo da versão, e ela fica ali por um tempo. E aí, gente, tem, né? Já contei o conto, né? Os irmãos chegam, ela comeu de cada prato, ela bebeu de cada taça, e aí os irmãos percebem que houve uma alteração no status quo.
E é interessante que eu fiquei muito intrigada, né? Porque é que ela come de cada prato. Ou por que ela não come tudo, então? Ou por que ela não come de um prato? Não, ela come um pouquinho de cada prato, ela bebe um pouquinho de cada taça. E aí é muito, muito, muito interessante que é justamente essa movimentação dessa irmã mais nova, que é a irmã caçula, que é de aproximação do partilhar, do compartilhar do próprio comer e do próprio beber dos irmãos que estão ainda transmutados em corvos. Quando ela faz essa movimentação de provar do alimento que os irmãos comem, provar da bebida que os irmãos bebem, ela consegue fazer a integração porque ela está habilitada pelo auto-sacrifício de cortar os dedos. Ela não, naquele momento que ela corta o dedo e ela consegue fazer por esforço próprio a abertura daquela porta, sem uma ajuda externa que seria o elemento mágico, né, a madeirinha ou o ossinho de galinha, ela só potencializa as próprias disposições de fazer a integração e a recuperação desses irmãos, sem ajuda externa. Claro que ela teve orientação, claro que ela teve direcionamento, claro que ela teve um monte de amparos ali naquela jornada, mas ela poderia ainda ter lançado mão, e alguns contos traz dessa maneira, e tá tudo bem também, né? Cada conto traz uma determinada dinâmica. E aí, alguns contos faria uso efetivamente daquela chave, ou ela teria voltado para tentar encontrar a chave, ela poderia ter se atrasado, nós também, tá? Por vezes a gente chega na porta e aí não perdeu a chave, desiste de entrar na montanha, ou volta o caminho tentando reencontrar aquela chave, ou tenta encontrar uma nova chave, mas isso vai demandar mais tempo, espaço, esforço e tudo mais que for necessário para fazer de novo o recaminho e estar de novo naquela disposição para fazer a entrada naquela porta. A menina, ela encontra disposições internas diante de todo o arcabouço. Essa palavra está na boca agora, na minha cabeça, agora toda hora ela aparece. De desenvolver a jornada dela, ela faz a integração e a interiorização do que representa esse elemento mágico conjurado nessa chave, nessa madeirinha que seria a chave, ou nesse ossinho de galinha que seria a chave para abrir a montanha. Ela tá tão comprometida com a jornada que ela integra e assimila aquela disposição, aqueles recursos míticos, né? E por isso que ela consegue fazer a quebra do dedo, a corte do dedo, e aquilo funciona e abre efetivamente. Então, quando ela chega lá para os irmãos e ela consegue fazer essa de compartilhar a comida e a bebida deles, ela faz por merecer, por estar ali, porque ela não é uma simples estrangeira dentro daquele contexto. Ela de verdade ela fez por merecer estar ali, ela é digna de estar ali. E aí ela deixa o anel cair na última taça, que é naturalmente um símbolo de conexão familiar, né? Especialmente ali naquele contexto, né? Tem que é um anel da família e faz a união da percepção daqueles irmãos em relação à lembrança do lar, né, da família pregressa, justamente evocando a irmã, né, porque daí quando eles falam, puxa, seria tão bom se a nossa irmã estivesse aqui, porque ela romperia o nosso encantamento, e aí ela surge no salão e efetivamente promove a transmutação e a integração de todos aqueles aspectos e fazendo finalmente, se a gente de novo olhar para o contexto como uma única psique, uma psique saudável dentro daquele ciclo familiar, com a ânima e os aspectos de ânimos integrados naquele contexto. E é isso. Acho que é isso. Bacana, né? Eu gostei tanto, achei tão interessante isso, porque você começa a pesquisar, a refletir, a analisar, e é muito interessante como o próprio conto vai se desvelando, sabe? Na medida que a gente vai estudando e vai ampliando e aprofundando cada um desses elementos. Então, gente, olha, eu já trouxe aqui alguns aspectos que nós podemos fazer paralelos em relação às nossas próprias vidas.
Então, para as mulheres, né, estejam atentas a quais são. Acho que é interessante, um excelente exercício, sem, sem sofrimento, tá? Pelo amor, sem sofrimento. Mas é um excelente exercício a gente olhar e identificar as mulheres, quais são as figuras masculinas com as quais nós temos algum tipo de identificação. Veja, e essa identificação não necessariamente é só amor, tá? Amor, ai que bom, admiro tanto. Não, às vezes aquele que a gente odeia tem ali uma super identificação, né? É uma manifestação projetiva, obviamente, de aspectos que nós não sabemos lidar em nós, né? E aí é muito mais fácil a gente brigar e condenar no outro. Então, não só sofrimentos, né? Não só dissabores, mas eu convido vocês a identificar quais são os possíveis elementos masculinos que, de alguma maneira, a gente tem algum tipo de identificação. É muito pedagógico mesmo fazer essas identificações. Veja, o outro é o outro, hein? A gente olhar e identificar é pura projeção, são todos aspectos nossos mesmo. A gente só está espelhando para poder identificar os aspectos. E com base nesse rastreamento, identificação de percepções, como é que aquele indivíduo funciona, pode olhar para si, porque esses aspectos que você está vendo funcionar no outro diz de nós. Tá? E aí, dizendo de nós, a gente pode aperfeiçoar coisas que são bacanas, pode lapidar e melhorar coisas que não são tão bacanas assim, para justamente criar essa sinergia de união e integração que seja produtiva e salutar. Os meninos, os homens, eu recomendo que vocês percebam as mulheres relevantes e importantes para a sua vida. E se são jovens, seguramente, muito provavelmente estará muito vinculada às disposições da própria figura feminina, materna dentro desse contexto. Mas não apenas, pode ser também uma irmã mais velha, normalmente mais velha, se a pessoa já é casada, né? Não raro, a mulher com que a gente casa, né? A mulher que o homem casa, de modo geral, ela tem traços que inconscientemente este masculino, essa figura, esse homem, acaba trazendo similaridades com o aspecto do feminino com o qual ele cresceu. Ou com as ausências que aconteceram na nossa infância. Então, por vezes, né, tinha elementos de carência que a gente pode ter nutrido na nossa infância e a gente não encontrou nas nossas figuras masculinas, pai, mãe, irmã mais velha, tio, né, vô, avó, o que seja. Mas a gente tinha a percepção, consciente ou inconsciente, de carências, né, de ausências do que nós gostaríamos. E aí, por vezes, né, por conta dessa necessidade, dessa ausência, dessa carência, a gente acaba buscando parceiros ou amigos ou grupos que, de alguma maneira, alimente aquela ausência, ou por similaridade do que já foi experimentado ao longo de uma dinâmica, de um processo, de um tempo de vida, ou por ausência e ansiedade do que gostaria de ter provado e não pôde provar e não provou de alguma maneira. A gente, quando cresce, de modo geral, a gente, quando estamos inconscientes e não percebendo o que está acontecendo no nosso entorno, muitas vezes somos arremetidos, somos arrebatados por essas energias que acontecem muito provavelmente parecidas com o que nós experimentamos ou ansiamos ter experimentado. Fica aí a dica e a disposição, mais uma vez, sem nenhum exacerbamento de sofrimento. Na verdade, o objetivo é justamente aprender, autoconhecimento, autodesenvolvimento. E à medida que a gente consegue identificar esses aspectos projetados, ou em nós, né? Quando percebam, não é só daqui para fora, é de lá para cá também. Quais projeções nós estamos recebendo? Então, na medida, né? Não precisamos
sermos coniventes com esse tipo de projeção, porque por vezes não diz de nós. Por vezes não diz de nós, vejam bem. Por vezes nós estamos manifestando e desempenhando determinado papel que algumas pessoas, de maneira muito ostensiva, projetam em nós. Percebam se algumas coisas que vocês estão experimentando nas suas próprias vidas são mesmo coisas que você queria estar vivendo, estar experimentando, estar desempenhando, ou são apenas tentativas de suprir a expectativa do outro. E também cuidado com a expectativa que vocês projetam nos nossos parceiros, né, nas dinâmicas das pessoas que estão ao nosso entorno. Só mais uma informaçãozinha, porque não sei quem vai ver e tal, essas conversas aqui, a gente só falou de pai, de mãe, de figuras masculinas e femininas que são projetivas. Algumas pode acontecer de uma pessoa que está aqui assistindo não ter convivido com pai, mãe, essas figuras, avô, né, que poderia ser identificada com esses aspectos de pai e de mãe. Nesse contexto, a gente pode também fazer uma aproximação com as instituições. Então, com as instituições. Então, por exemplo, se a pessoa ficou no orfanato, cresceu no orfanato, né? De alguma maneira, essa instituição ela pode ser a representatividade desse aspecto materno, né? Além, é claro, das cuidadoras, do contexto que está ali envolvido nesse contexto. Que possa, de alguma maneira, representar esse exercício de maternagem, esse exercício da figura materna, do arquétipo materno. E dentro desse contexto também tem a presença da questão dos limites, das ordens, que esses aspectos estão associados ao arquétipo do patriarcado, né, do pai, né, que tem mesmo esse norteamento, essas regras, né, o grande Saturno, justamente de colocar alguns limites e norteamentos para poder trilhar, né, ter as regras, a ordem, para poder manter minimamente todo o contexto estruturado para uma criança se desenvolver ou para um grupo se desenvolver. Só mais uma informaçãozinha, só para não ficar essa lacuna, eventualmente, de alguém que chega até aqui e sente essa ausência. Sempre há a possibilidade de fazer essas projeções em outros indivíduos, em grupos de indivíduos, ou em aspectos institucionais que representem essa manifestação de indivíduos. Também é possível. Acho que é isso, gente. Vamos ficar por aqui hoje. Acho que eu falei tudo. Falei de sacrifício. Acho que foi bem bacana. Eu gostei bastante desse conto, principalmente por essa dinâmica do arremate que eu tive agora no finzinho do estudo da dinâmica do 8, né, que eu comecei falando dos números e aí eu fechei com o 8, que faz justamente essa harmonização entre aspectos masculinos e femininos e faz a união e a integração dessa psique saudável. É isso. Semana que vem temos de novo mais um conto green, que eu não sei qual que eu vou trazer ainda. Provavelmente algum outro um pouquinho mais picante, um pouquinho mais assustador, entre aspas, para a gente poder fazer de repente um trabalho de sombra, que tal, né? Um aspecto sombrios, vamos lá trabalhar os aspectos sombrios, vou dar uma pesquisada, vou ver se eu encontro algum conto que traga esse conteúdo para a gente explorar e desenvolver. Fiquem muito à vontade de compartilhar esse material com outras pessoas, de comentar, porque hoje foi um pouco mais técnico, essa conversa de ânima e ânimos não é simples, né? Ela não é muito fácil de assimilar, porque tem mesmo essa polaridade, essa quantidade de aspectos que a gente pode interpretar, e é difícil, às vezes, por vezes é um pouco difícil de olhar esses aspectos projetados nas nossas próprias vidas, mas à medida que a gente vai aprendendo a lidar com isso, é impressionante como a gente vai percebendo coisas que a gente não percebia antes. E aí, um exercício, além desses que eu já propus para vocês, né, assim como a gente fez essa brincadeira aqui na ampliação desse conto, né, dá para olhar em filmes, dá para olhar em novelas, dá para olhar
em literatura, né? É muito interessante como tem essa bate-bola, essa conversa entre ânima e ânimos, que são os aspectos masculino e feminino de suas contrapartes. Bom, muito obrigada, uma ótima semana para vocês. Eu encontro vocês no próximo domingo às 20 horas com mais um Conto Green, esse mês de julho que a gente está trabalhando com o Greens. Então, Green, não é plural, Rosângela. Um beijo para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau.